Olá, Maurício Trachtenberg foi um sociólogo, educador e teórico libertário. Esse autor questionava as relações de poder e tinha grande resistência em ceder aos formalismos burocráticos. Suas ideias fundamentavam-se nos princípios de autonomia, auto-organização, liberdade e solidariedade. Trachtenberg foi um crítico severo do poder burocrático. Rejeitou ser discípulo e também formar discípulos. O que ele queria era apenas compreender. Pensador social, militante libertário, educador e crítico burocrático, Maurício Trachtenberg teve seu auge durante a ditadura militar, período em que os militares governavam o país. Foi o período em que ele se casou e foi demitido através do ato institucional número 1, de 1º de outubro de 1964. Trachtenberg ele queria falar dos trabalhadores, apresentando colunas sociais que protestavam contra o governo da época, que eram os governos dos militares. Uma das classes trabalhadoras que ele apoiou na época era a dos trabalhadores dos Correios. Eles trabalhavam de forma escrava, digamos assim, de forma em que eles tinham de trabalhar, de sair do seu trabalho, para entregar as cartas, por exemplo, só tinham de voltar para o seu serviço após terem entregado todas. Não importava a quantidade que fosse. Os Correios na época era governado pelos coronéis. Estes eram muito repressivos. Através dos protestos que ocorreram pelos trabalhadores dos Correios, eles começaram a perseguir e tentar descobrir quem é. Maurício foi uma das pessoas que entrou nesse processo de protesto. Por isso ele foi perseguido, foi demitido. Muitas pessoas da época que viveram esse governo de repressão foram perseguidos, foram agredidos por participarem da voz opositora, ou seja, da voz das pessoas que não faziam parte do governo militar. O governo que tinha grande censura. Foi conhecido esse período como um período nebuloso, por tão brusco que foi. Muitas pessoas foram exiladas do país, como por exemplo Juscelino Kubitschek, que foi um dos presidentes do nosso país. Maurício, ele também foi perseguido por protestar, por ser contra o governo, por ser contra o abuso de poder, por ser contra as perseguições que matavam as pessoas. Mulher do céu, e eu puxando. Antes de abordar a concepção da educação em Trachtenberg, é preciso enfatizar que esse autor parte de uma concepção da totalidade para analisar a educação. Para ele, a educação não é algo fechado em si mesmo, ou seja, que pode ser aplicada por si só e estar desassociado da sociedade. Portanto, para compreender a educação em Trachtenberg, é necessário observar os locais de ensino como algo que integra as relações sociais. Nesse sentido, ele ressaltou: a educação, como a religião e o direito, não tem uma história à parte, constitui-se em parte integrante do todo social, pactado por suas determinações econômico-sociais. O importante é reter o que a forma assumida pelo processo de trabalho determina, as características e o significado da educação. Partindo do pressuposto que a educação não tem uma história à parte, isso significa que a sua história e sua forma de organização corresponde à forma como a sociedade está organizada. Essa questão pode ser observada mais especificamente quando Trachtenberg esclarece sobre o que determina de fato o modo e ser da educação no capitalismo. Ao tratar do papel da universidade, o autor apresenta posteriormente o que de fato determina a educação. Vejamos em suas palavras. A universidade reproduz o modo de produção capitalista dominante não apenas pela ideologia que transmite, mas pelos servos que ele forma.
Esse modo de produção determina o tipo de formação através das transformações introduzidas pela escola, que coloca em relação mestres e estudantes. Para ele, as instituições de ensino expressam internamente as relações estabelecidas no modo de produção capitalista. Portanto, integram a luta de classes e interferem em sua dinâmica. Concomitantemente, é palco onde a luta de classes se manifesta. A concepção de Maurício Trachtenberg sobre a educação pode ser compreendida a partir das discussões que realiza sobre duas questões fundamentais, que é a pedagogia burocrática e a autogestão pedagógica. Vimos que Trachtenberg se refere à pedagogia burocrática como aquela que contribui para a manutenção do modo de produção capitalista, tratando-se da pedagogia que prevalece atualmente nos diversos locais de ensino, tanto escolar como universitário. A grande contribuição de Maurício Trachtenberg para a educação está na sua discussão sobre autogestão pedagógica. Esta pressupõe um ensino gerido pelos próprios indivíduos envolvidos com a mesma, que são professores, alunos, pais e etc. Há uma dificuldade de compreender essa discussão de Trachtenberg, uma vez que fomos educados através da pedagogia burocrática e ainda socializados na sociedade burguesa. Mas é preciso avançar para além da pedagogia burocrática. Maurício Trachtenberg oferece uma importante contribuição nesse processo. Maurício Trachtenberg vivia as ideias que defendia. Foi um crítico severo do poder burocrático, criticava duramente a realidade das universidades, a delinquência acadêmica, que, a seu ver, acabam exprimindo uma concepção capitalista do saber, através da busca desenfreada por titulações, publicações, pontos. Paga-se para apresentar trabalho a si mesmo ou aos poucos amigos que revezam entre si, entre falantes e ouvintes, não interessando o conteúdo e a qualidade do que se publica, mas sim quantos pontos valem. Também não importa se alguém ler o artigo, que seja de preferência uma publicação em algum país vizinho, pois as publicações intelectuais internacionais valem mais pontos. Em resposta a tudo isso, a pedagogia libertária propõe uma série de mudanças nas instituições de ensino, fundadas na autogestão, gestão de educação pelos diretamente envolvidos no processo educacional e a devolução do processo de aprendizagem. As comunidades onde o indivíduo se desenvolve, no bairro ou local de trabalho, autonomia do indivíduo. O indivíduo não é o meio, e sim um fim no universo das coisas. Tudo tem um preço, porém só o homem tem a dignidade. Negação total de prêmios ou punições. Solidariedade, crítica permanente de todas as formas educativas que estimulam o fundamento e fundamentam-se na competição. Crítica a todas as normas pedagógicas autoritárias. Essas propostas pedagógicas pressupõem ainda a educação gratuita para todos. Superação da divisão dos professores em categorias, liberdade de organização para os trabalhadores da educação. Maurício Trachtenberg nasceu na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de novembro de 1929. Ele era filho de família judaica e camponesa, morava com os avós e sua mãe, pois seu pai tinha morrido ainda jovem. Maurício teve experiência escolar apenas no primário, mas fora da escola ele gostava de ler e escrever. Seu pai tinha deixado muitos livros em casa. Maurício participou de debates e outras organizações políticas. Então, Antônio Cândido sugeriu que fizesse uma monografia, pois tinha uma lei que garantia o ingresso de Maurício à universidade, mesmo não tendo concluído o estudo. Ele fez a monografia e foi aceito pela USP, e assim ingressou no curso de Ciências Sociais, mas não concluiu. Então, ele prestou História, o qual ele concluiu. Esse trabalho ele foi publicado em livros
com o título O Desafio do Século XX. Maurício escreveu livros, fez organização de livros e artigos para revistas e jornais. Maurício morreu na cidade de São Paulo, no dia 18 de novembro de 1998, aos 69 anos, com parada cardiorrespiratória. Ele tinha câncer e sofria de diabetes. Ele deixou publicado livros e inúmeros artigos em jornais e revistas, com diversos assuntos como educação, política, sociologia, história e administração, e deixou grande circulação no país. Só? Acabou? Maurício, ele apresentava a origem judaica, viveu sua infância na cidade de Erechim, e lá ele apresentou grandes dificuldades. Essas vivências que ele teve na cidade, ele configurou sua formação autodidata. Maurício, ele vivia intensamente suas ideias, ele a defendia, e isso sustentou a sua postura político-pedagógica e a autogestão dos trabalhadores. Essa visão era classificada por muitos militantes como um espontanealismo ou romantismo, e essa classificação deixou ele bem longe dos partidos políticos e muito perto das classes trabalhistas. E isso o tornou uma pessoa defensora dos operários. Ele entrou através de boletins com um sentido libertário mesmo no período ditatorial. Ele assumia mesmo a sua postura política e ideológica em defesa da autonomia operária. Ele cultuava uma ideia expressa por Spinoza de que antes os fatos nem rir, nem chorar, mas compreender. Essa posição ele levou para dentro de sua sala de aula, do seu campo de estudo. Seu proceder metodológico não era nem dogmático e muito menos ortodoxo. Ele sempre desafiava as pessoas, ele desafiava o aluno. O seu pensamento era antes ouvir para depois criticar. E o que eu posso dizer é que ele, nesse processo, ele deu a liberdade de pensar aos seus alunos. Essa liberdade deixava sempre um desafio, né? Porque os alunos sempre queriam surpreender, né? Mas vim a São Paulo com a família e não tinha escola à noite, e aí fui ler na Biblioteca Municipal. E gostei tanto que fiquei lá 10 anos.
lendo autodidaticamente história do Brasil, sociologia, filosofia. Eu entrei em contato, né, com cursos do Partido Socialista Brasileiro, Centro de Cultura Social Anarquista, que era no centro da cidade, era um pessoal que desenvolvia um trabalho cultural. Agora, aí eu fiz a universidade e tal. Bom, aí terminei o curso de graduação de História. Aí eu tinha então sido demitido, sem processo em defesa, né? Por ato institucional número 1, em 9 de outubro de 64, pelo Diário Oficial. Aí que vem meu contato com a PUC. O Monsenhor Enzo Buso me chamou e me disse, bom, você pode ter chance de trabalhar aqui na área de História. Aí me deram 2 alunos, mas no fim passou o semestre e tal, aí ganhei uma classe. Aí fiquei considerado um professor igual aos outros e tal. Aí eu sou demitido de novo por uma lei com efeito retroativo em 68, porque como eu já tinha sido demitido pelo ato 1 de 64, eu não podia trabalhar em fundação que recebesse dinheiro do Estado. E chegou 68, acresce-se que eu já estava contratado também na Getúlio Vargas, e ela também recebia dinheiro do Estado. Então, pelo ato complementar 75, coisa assim, do ano 68, da Junta Militar, a Getúlio Vargas foi obrigado a me afastar, porque recebia dinheiro do Estado. Foi obrigado em termos, porque a PUC não me afastou. Com adicional, com ato complementar em cima, o reitor, na época, era o doutor Oswaldo Bandeira de Melo, ele não teve dúvida em me manter até eu conseguir, por via judicial, anular todas as emissões no ano 74, que também era um ano tenebroso, era um período de chumbo. Aí também, em relação à PUC, uma outra coisa, que o problema dos programas, era uma época terrível, porque você não sabia quem era estudante e quem era informante. Bom, aí voltando à vaca fria, eu tinha então defendido uma tese de doutorado, que é a Burocracia e Ideologia, que depois saiu em livro, na USP. Se abriu para mim um espaço, assim, na PUC dessa maneira. Eu dava algumas aulas na área de História, na graduação, eu dava uns seminários na área de Educação, aí eu tive um campo bem mais aberto na PUC, sempre em termos de trabalho, de aula, de curso, que eu acho que o único trabalho produtivo é o trabalho de aula e pesquisa. O resto não é produtivo. E também há um outro problema, a estrutura da universidade é muito burocrática, quer dizer, mas não é só a PUC, todas. Isso quer dizer o seguinte, se você é professor e não tem cargo, ninguém nem olha para você. Por quê? Porque a estrutura burocrática se define por obediência a cargo. Se você não tem cargo, você não existe.